Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje e nós estamos hoje na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Eu gostaria que vocês registrassem no caderno de classe de vocês o nosso cabeçalho hoje e que nós possamos ter um bom começo de semana, abençoado por Deus, e vamos iniciar a nossa aula. Para a aula de hoje, nós vamos necessitar do livro Ler e Escrever e nós vamos abrir na página 183. O assunto que nós estamos trabalhando em língua portuguesa é gênero textual, receitas. Então, a página 183, eu gostaria que vocês abrissem e nós vamos falar aqui sobre a receita, uma receita de bolo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, nós vamos falar sobre receitas, né? A atividade 2D, que é da página 183, nós vamos falar conhecendo receitas a partir da leitura. Mas, professor, o que receita tem a ver com a escola? Muitas coisas. Quando a gente aprende a ler, nós precisamos ler com significado. Então, a leitura, ela tem uma função. Eu não vou ler por ler. Eu não vou, por exemplo, pegar e ler abacaxi. Do nada. Eu tenho que ter uma função na minha leitura. Então, eu vou fazer uma leitura. Qual é a função da leitura de gênero textual receita? Me informar sobre os ingredientes, sobre o modo de fazer. Então, por isso que é tão gostoso aprender a ler. Porque a gente aprende, é a função da leitura. Qual é a função? Nos informar. Então, olha aqui, ó. Se vocês perceberem, está escrito assim, ó. Leia as receitas de recheio doce abaixo e reflita sobre as questões. Não é necessário registrar. Então, nós só vamos refletir. O que é um recheio? O que é o recheio? Aqui a professora colocou a imagem de um bolo. Olha, isso aqui é um bolo. Nós temos a receita de um bolo? Nós temos. Mas dentro dessa receita aqui de um bolo... Dentro dessa receita do bolo, nós temos uma receita de recheio. Então, olha só que interessante. Quando a gente pegar, por exemplo, uma receita de bolo de aniversário, quando a gente fecha os olhos, nós lembramos de um bolo de aniversário. Depende do gosto, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de bolo de chocolate. A professora colocou aqui um bolo de abacaxi. Eu vejo os ingredientes do bolo e o modo de fazer do bolo. Depois eu vou para os ingredientes do recheio e o modo de fazer do recheio. Então, esta é a proposta de leitura de hoje. Eu gostaria que vocês lessem comigo na página 183 o recheio de paçoca. Então, olha aqui, ó. Eu com certeza imagino que eu vou ter um bolo pronto e passar o recheio no meio desse bolo, né? Então, ó, para os ingredientes eu vou precisar 2 xícaras de chá de amendoim torrado e moído. Eu vou ler e você acompanha a leitura comigo, lendo, tá? Vamos para o segundo. 2 xícaras de açúcar, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada. Há uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Sempre quando nós estamos no ingrediente, geralmente nós vamos ver as medidas. Então, nós temos gramas, colher de chá, colher de café, colher de sopa, xícara de café, xícara de chá. Nós temos outros tipos de medidas, tá?
Nesse caso aqui, nós usamos um sistema para medir a quantidade. É a questão: qual é o sistema de medida nessa receita? Então, nessa receita há um sistema de medida. Qual é o sistema de medida utilizado? Mas continuamos a leitura depois que vocês responderem. Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture bem, amassando com as mãos, para que o óleo do amendoim se solte, ou até formar uma massa homogênea. Utilize esse recheio em bolos ou tortas. Agora eu gostaria que vocês me respondessem. Vamos refletir. Eu tenho os ingredientes. Eu tenho o modo de preparo. Para essa receita eu vou precisar levar até o fogo? Sim ou não? Eu quero que vocês me respondam. Vou poder levar à geladeira? Sim ou não? Então, são coisas que estão dentro da nossa receita. São questões, perguntas que as respostas estão dentro das nossas receitas, tá bom? O que eu quero que vocês registrem no caderno? Qual o sistema de medida nesta receita? Próxima página. Tá na página 184. Recheio de docinho de leite. Vamos ler os ingredientes. Olha aqui, ingredientes. 2 xícaras de açúcar refinado, 1 lata de leite condensado, 50 gramas de coco ralado. Modo de preparo. Em uma tigela, misture bem o açúcar, o leite condensado e o coco. Utilize esse recheio em bolos e tortas. Quais os sistemas de medida dessa receita? Olha só, comparando com a receita do bolo de paçoca, do recheio de paçoca, nós vamos perceber que há algumas diferenças, não é? Então, no recheio de paçoca tem uma finalidade e o recheio de docinho de leite tem outro tipo de ingredientes, de funções de medidas. Observe e responda. Ainda dentro dessa página 184, nós faríamos na sala de aula em duplas. Como não estamos em duplas, vamos fazer em dupla com a mamãe, com o papai, com a titia, com a pessoa que puder ajudar. Pesquise uma receita de bolo de milho, que é o que está pedindo aqui, ó. Ingredientes, escreva uma lista de ingredientes de bolo de milho. Preste atenção, é somente lista de ingredientes, não está pedindo o modo de fazer. Pesquisem a lista, coloquem aqui o registro dentro do ler mesmo, tirem foto, mandem para a professora. Presta atenção nos sistemas de medida. Será colheres? Xícaras? Dá para misturar os sistemas de medidas dentro de uma receita? Sim ou não? Leiam, observem e depois façam a reescrita. E para encerrar, nós vamos trabalhar uma atividade de ortografia, ok? Atividade no caderno de classe, gênero das palavras. Existem algumas palavras com gênero masculino, exemplo, gato, professor, ator. Existem outras palavras com gênero feminino, exemplo, menina, atriz. No caderno de classe, faça uma tabela separando as palavras em gêneros que estão misturadas. A professora vai enviar essas palavras para vocês numa tela só. E aí eu gostaria que vocês separassem as palavras masculinas das palavras femininas. Por hoje é só. A professora continua morrendo de saudade de cada um de vocês. Eu espero que vocês façam a atividade com muito carinho. Um beijo.